Missão, você fez a sua parte? Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde aos amigos, boa noite. Não dá certo assim, né? Fica difícil que vai ter que boa tarde, boa noite e bom dia. Então Pai do Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, nós estamos aqui hoje para gravarmos a pré-aula da lição número 13, né? Que vai falar do propósito de missões. Mas antes de nós entrarmos aqui no assunto da lição 13, eu queria fazer algumas considerações a respeito do nosso trabalho na Escola Dominical e do trabalho das gravações dessas pré-aulas, né? Eu quero agradecer a cada um dos irmãos, já de antemão, a todos que estão envolvidos nesse projeto, como têm trabalhado, eles têm se esforçado, né? O grupo de mídia, os professores que têm gravado as pré-aulas também, eu quero agradecer. Como nós sabemos, cada um tem suas dificuldades, seu tempo, seu trabalho, mas tem doado um tempo para fazer aqui a obra de Deus, né? Então fica aqui meus agradecimentos a todos, que Deus dê muita saúde, muita paz esse final de ano, para o ano que vem nós estarmos juntos novamente, né? Eu quero também começar essa aula com os lembretes de sempre, né? Professores de escola dominical, incentive seus alunos a ler, fazer a leitura, né, semanal, que está na revista da escola dominical, fazer a leitura bíblica em classe, cada um lê um versículo para que possam se desenvolver a leitura dos irmãos em público, né? Nós vimos que a dificuldade grande de alguns irmãos fazer leituras em público, mas na escola dominical é o lugar de nós fazermos esse trabalho para que as pessoas venham se desenvolver, né? Então também eu gosto de fazer esse lembrete a todos os professores. Também um lembrete de, irmãos, valorizem os hinos da harpa, cantem hinos da harpa antes de começar as aulas das escolas dominicais, para que nós possamos levar, né, esse bom costume de cantar o hino da harpa cristã nos nossos cultos, para que não venha se perder ao longo do tempo, né? Então nós temos que fazer esse trabalho para não cair no esquecimento. A escola dominical é bom para isso também, né? Agora vamos para a nossa lição. A lição 13 vai falar do propósito de missões. Qual é o propósito nosso, né, da igreja para fazer missões? Nós temos aqui o texto áureo que se encontra no livro de 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, que diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Nós vemos aqui o nosso irmão Paulo, o missionário padrão, né, que nós temos como padrão para a igreja, que foi um homem que desbravou, né, o evangelho pelo mundo antigo, que ele estava aqui dizendo que para ele não tinha que se gloriar, porque era imposto a ele a obrigação de fazer missão, de anunciar o evangelho. E o que nós percebemos nos dias atuais, irmãos, é que as pessoas elas estão acomodadas. Elas estão, cada uma no seu cantinho, vivendo a sua vida, servindo a Deus, adorando a Deus, mas estão esquecendo de um grande propósito que Deus tem para com a igreja dele, que é pregar o evangelho, anunciar o evangelho. Nós vamos ver aqui na Verdade Prática, que vai dizer assim para nós: pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, mas é uma imposição divina. Nós sabemos que Deus ele não vai trabalhar em cima de impor nada à força para que a pessoa venha fazer. Mas diante de uma situação em que nós estávamos perdidos, nós éramos condenados à morte. Mas Jesus Cristo ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Aí nós acreditamos em Jesus Cristo, viemos para o Evangelho, aceitamos a Jesus, passamos a ser cristãos, a viver o Evangelho. Só que a partir desse momento nós já não somos mais, não vivemos mais nós, mas sim Cristo vai viver em nós. Nós não temos mais o livre-arbítrio como muitos pregam, né? O nosso livre-arbítrio está na mão de Jesus. Nós vamos fazer o que Jesus quer que nós façamos. E uma das coisas que Jesus deixou para nós fazermos foi pregar o evangelho. Ide
pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, é uma ordenança. Então não é uma opção de escolher, eu vou pregar, o irmão vai pregar, o pastor vai pregar. Não, só o missionário vai pregar. Eu vou contribuir só. Não. Eu vou só orar. Também não. Você tem que fazer aquilo que está ao seu alcance, aquilo que está à sua mão. Todo salvo em Cristo tem que entender que o evangelho chegou a nós por um missionário, por uma pessoa que pregou o evangelho para nós. E nós temos que replicar isso. Nós temos que ir à frente, né? Então nós temos que estar atentos a isso. É uma obrigação, não é uma opção o crente pregar um evangelho. A leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 5, verso 9 ao 14. Eu não vou ler aqui, mas os irmãos vão ler na sala de aula. Eu quero, assim, já estar aqui colocando os objetivos dessa aula. O primeiro objetivo é apontar o alvo da obra missionária. Qual é o alvo da obra? Segundo é conscientizar que cada cristão é responsável por essa missão. A responsabilidade é nossa. Às vezes nós queremos colocar a responsabilidade em Deus, mas não, a responsabilidade é nossa, como igreja. A introdução. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar nesse mundo. Levar a mensagem de salvação até a volta de Cristo. Essa é a nobre missão da igreja. Nos dias atuais, a igreja tem sofrido muita pressão, direta ou indiretamente, a renunciar à sua missão. Sabemos que essa é a vontade de Deus, que anunciemos a Cristo, principalmente em lugares que ele ainda não foi anunciado. Mas o que eu quero assim frisar aqui já nessa introdução é, irmãos, entenda uma coisa. Sempre vai haver pressão para você não fazer a obra de Deus. Tanto direto como indiretamente. Pastor, como assim? Direto. O inimigo vai trabalhar direto contra você, diretamente contra a sua vida, diretamente para te atrasar, para te atrapalhar, para tirar o foco. E indiretamente, muitas pessoas vão querer atrapalhar o seu ministério. Ah, pastor, mas eu não tenho um ministério específico, eu nem tenho chamada. Tem sim. Todos fomos chamados para pregar o evangelho, para anunciar o evangelho. Todos fomos chamados para fazer missão. Nessa visão geral de igreja, a missão, o propósito de fazer missão é que todos façam missão, sem exceção. Fazer missão não é só ir, não é só contribuir, não é só orar. Fazer missão é você testemunhar de Cristo, você falar de Cristo aonde você estiver. É você ser servo de Deus no lugar que você estiver. Ser missionário na empresa, ser missionário em sua casa, ser missionário na rua e ser missionário quando você estiver trabalhando em qualquer que seja a situação. Entenda, irmãos, nós fomos chamados para anunciar o evangelho enquanto estivermos aqui na terra. O primeiro, qual é o alvo da obra missionária? O fundamento da realidade salvífica. Quando lemos Apocalipse 5:9, vemos o resultado da obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Vemos a multidão que ele comprou para Deus com seu sangue. Uma grande multidão de pessoas de várias línguas, tribos, povos e nações. Aqui entendemos que anunciar a Cristo é uma sublime missão. Então, qual é o alvo da obra missionária? O alvo da obra missionária é alcançar as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, independente da tribo, da língua, do povo ou da nação. Temos que anunciar a Cristo, anunciar a obra salvífica. O que nós percebemos hoje, nos dias atuais, que tem atrapalhado a obra missionária a cumprir, a alcançar o alvo, é que o evangelho está sendo pregado de maneira diferente, distorcida. O propósito diferente. Porque o propósito é para salvar pessoas. O propósito é pregar o evangelho de Cristo na cruz do Calvário. Nós vemos hoje pregando evangelhos de vários tipos, vários evangelhos, mas o de Cristo não estão mais conseguindo pregar com grande ênfase. Nós vemos multidões indo às igrejas em busca de ficar rico. Nós estamos vendo multidões indo à igreja em busca de ficar famoso. Mas qual é o propósito? É vermos as multidões e a igreja em busca de salvação,
em busca de Cristo. Esse é o alvo. O alvo é Cristo, é a salvação. Então nós temos que entender isso. Nós, como servos de Deus, temos que pregar essa verdade. Nós não podemos apartar dessa verdade. Por quê? Porque nós temos uma ordenança de Cristo a falarmos de missão, falarmos a verdade. Segundo, o propósito é global. Às vezes nós queremos que só nossa família se salve. Mas há pessoas em todos os locais do mundo, tribos, línguas e nações, que precisam ouvir de Cristo. Para isso, tem que ter um esforço para que esse propósito venha a se cumprir, um esforço coletivo. É nesse momento, irmãos, que entra a coletividade no meio cristão, para unir as forças, para que com essa união possamos alcançar o propósito de pregar o evangelho a nível global, em todo o mundo, em todo lugar, para alcançar todas as criaturas. No terceiro tópico, nós vamos ver aqui que pregar o evangelho, a responsabilidade é de todo cristão. Então aqui eu fiz algumas perguntas que estavam na lição e eu transcrevi para o slide para nós meditarmos. Qual é a nossa disposição para fazer missão? Qual é a nossa disposição? E aí eu fui à Bíblia para mostrar que tem um homem que escreveu alguma coisa sobre isso. Então em 1 Coríntios, capítulo 19, verso 6, diz assim: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho, disse Paulo. Então Paulo estava disposto a anunciar o evangelho, mas não era porque ele queria se gloriar, não é porque ele queria ser melhor, é porque era uma obrigação. A gente percebe que nos dias atuais tem pessoas que pregam para sua glória. Eu ganhei 1000 almas para Jesus. Eu fiz uma cruzada, foi 200 almas que veio a Jesus. Mas será que você está falando isso para a glória de Deus? Ou para se gloriar? Porque Paulo fez muito mais do que isso e escreveu esse versículo aqui. Porque se anuncia o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Então, essa pergunta é bem interessante. Estamos dispostos a anunciar o evangelho em todo o mundo? Segunda pergunta que eu coloquei aqui. Você sabia que a volta de Cristo está vinculada com a execução dessa ordenança? Muitos crentes às vezes desconhecem isso, né? Mas vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo 24, verso 14, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a toda a nação, então virá o fim. Já estamos no fim. Estamos chegando ao fim dos tempos. Está chegando ao fim. A igreja está para ser arrebatada. Mas você tem pregado o evangelho? Você tem anunciado o evangelho? Para que todas as tribos, línguas e nações venham a conhecer Jesus? Porque enquanto todos não ouvirem falar de Jesus, não chegará ao fim. Isso não quer dizer que todos vão aceitar Jesus, meus irmãos. Entendam. Que todos venham a ouvir o evangelho. Ouvir. Se ouvir o evangelho, está cumprindo a palavra. Não quer dizer que todo mundo vai ter que aceitar Jesus para poder Jesus voltar, não. Todo mundo tem que ouvir falar de Jesus. Ouvir falar do evangelho da salvação. Ouvir falar do Senhor Jesus. Outra pergunta que temos aqui, que eu vou também me adeter a falar sobre ela. Diante dessa ordenança, o que temos feito em prol do reino de Deus? O que você tem feito, irmão? Foi o que eu perguntei no comecinho. Aí eu fui para Eclesiastes, capítulo 9, verso 10, que diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vai, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Irmãos, isso aqui é profundo. As pessoas ficam protocolando fazer algo para a obra de Deus. Mas aqui nós vamos dizer, tudo que vier à tua mão para fazer, faça. Sabe por quê? Porque quando você morrer, lá não vai adiantar a sua sabedoria, lá não vai adiantar suas horas de oração, lá não vai adiantar todo o conhecimento que você aprendeu aqui sobre Jesus. Lá não vai ter mais jeito, lá você será mais um que vai estar esperando a volta de Cristo. Mas enquanto você estiver aqui, fôlego de vida, com voz, fale. Faça aquilo que vier às suas mãos, para que você amanhã não seja cobrado por isso. Para que nós não sejamos cobrados por isso. Aí também tem 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que diz assim:
Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do seu corpo, ou bem ou mal. Isso é para crente, irmão. Isso aqui não vai ser para ímpio e nem para quem não aceita Jesus, não. Quem vai comparecer diante do tribunal de Cristo sou eu, é você. Para prestar conta de tudo que nós tivéssemos feito no espírito? Não, no corpo. Bem ou mal? Você fez a obra? Você obedeceu a Deus? Você usou o seu tempo para fazer a obra de Deus? Vai ter uma conta a receber. Você não fez? Vai ter uma conta a pagar. E a Bíblia diz que nossas obras serão provadas no fogo. E obras feitas em palha, que é aquilo que você faz para a sua glória, vai ser queimado. Obras feitas em ouro, vai ser para a glória de Deus, essas vão ser recompensadas. Obras que é feita pelo dom do Espírito, são pedras preciosas, também vai ser recompensada. Agora a obra que for feita em tudo para a sua glória, para o seu aparecimento, para o meu aparecimento, vai ser em palha, vai ser queimado. Então, diante dessa pergunta que nós colocamos aí, o que você tem feito em prol do reino de Deus, pense bem. Reflita. Se você ainda não fez nada, comece a fazer. Se eu ainda não fiz nada, eu tenho que começar a fazer alguma coisa para anunciar o evangelho do reino de Deus. Porque Apocalipse vai dizer assim, 22:12. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Você vai receber conforme o seu trabalho, conforme aquilo que você fizer. Entendeu? Então o projeto, o propósito de missões é esse para a igreja. É fazer a obra, é cada um fazer a sua parte. E aí nós temos aqui outra pergunta. A igreja tem formado obreiros suficiente para cumprir essa grande comissão? Aí nós estamos falando já de nível de igreja, de direção. Será que nós, pastores, temos formado discípulos, obreiros, para fazer essa obra? Porque em Mateus 9:37 Jesus disse: então disse Jesus a seu discípulo: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. E os jovens crentes, eles enxergam a grande urgência desse trabalho? Estamos prontos para dar vida por essa grande obra? Atos, capítulo 20:24, Paulo diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Um grande missionário que estava dizendo: nada tenho por minha vida preciosa. Nada. Quer dizer, tudo que ele estava fazendo, ele tem uma parte que disse: eu gastei e deixei me gastar pelo evangelho de Cristo. E nós? Será que nós estamos nos gastando e deixando gastar pelo evangelho de Cristo? Será que nós temos investido nosso tempo, investido nossa finança, investido nosso conhecimento, investido a sabedoria que Deus nos deu para o reino? É uma reflexão que todos nós temos que fazer, irmãos, para ver que nós estamos no propósito de missão. Segundo, pregar o evangelho é responsabilidade de todo cristão, pois me é imposta essa obrigação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e para mim também serve. Quem impôs essa obrigação foi Deus, para que nós viéssemos a fazer a obra. O apóstolo Paulo via a responsabilidade de pregar o evangelho como uma obrigação imposta a ele. 1 Coríntios 9:16. A essa expressão, ai de mim se não pregar o evangelho, tem dois sentidos claros. Primeiro, um ai de obrigação, e segundo, de punição. O apóstolo tinha consciência de que pregar o evangelho era uma obrigação imposta a ele, que soaria como um privilégio dado por Cristo. Se caso recusasse a punição, seria imposta a ele, pois pregar o evangelho não é uma opção para Cristo, mas uma imposição divina. Irmãos, pensemos o seguinte: nós vivíamos num mundo escravizados. Nós éramos escravos, presos, e fomos libertos por Jesus. Libertos por Jesus, o primeiro propósito de salvação, o segundo propósito de fazer missão, de sermos representantes deles, embaixador de Cristo na terra. E as pessoas, elas estão preocupadas em viver bem, investir bem, comer bem. Não é que seja errado, nem pecado. Mas, será que nós estamos desgastando? Será que nós estamos investindo alguma coisa da nossa vida, do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso conhecimento para fazer a obra de Deus? Por quê, irmãos?
Como é que nós vamos nos apresentar diante de Cristo? Com as mãos vazias? Como diz o hino, né? Como posso diante dele me apresentar, de mão vazia me apresentar a ele? Você vai chegar lá de mão vazia? Eu vou chegar lá de mão vazia? Como vamos chegar nós no tribunal de Cristo? Como você quer chegar? A escolha é nossa. Ainda dá tempo. Como eu li Eclesiastes, que nós temos que fazer tudo que vem à nossa mão, que depois que nós morrermos, é só esperar o juízo. É só esperar a volta de Cristo. O homem é dado nascer uma vez e morrer. Depois disso virá o juízo. Então, pense bem. Essa lição, ela é sucinta, ela é prática, ela é algo que nós aprendemos a vida inteira, desde quando chegamos na igreja. Que o propósito de Cristo para conosco é anunciar o evangelho da salvação. Nós vemos pessoas desvirtuando isso, nós vemos crentes se desvirtuando desse conceito, dessa premissa de Jesus para com o evangelho. Mas entenda bem, irmãos, o propósito primeiro do crente é anunciar a Cristo, para que outras pessoas venham receber a salvação em Cristo. Você já parou para pensar, se você ganhar ou eu ganhar uma alma por ano, aí você põe 100 membros de uma igreja ganhando 100 almas por ano? Como nós estaríamos hoje? Como estaria a igreja? Porque tem um ditado no meio pastoral que pastor não gera ovelha. O que gera ovelha é ovelha. Pastor cuida de ovelha. Mas pastor, como crente, também tem que pregar o evangelho. Pastor tem que cuidar das ovelhas e ao mesmo tempo pregar o evangelho. Porque a gente pensa, o pastor prega o evangelho na igreja, prega o evangelho na igreja. Mas a função principal de um pastor na igreja é cuidar das ovelhas. A missão tem que ser organizada, tem que ser orientada pelo pastor, tem que ter a liderança. Mas o papel principal é que a igreja se levante. E eu queria despertar nessa lição 13 aqui, cada um de nós, a fazermos um propósito de não só ganhar uma alma por ano, mas pregar o evangelho pelo menos a uma pessoa por mês. Difícil, né? 12 meses, 12 pessoas que você vai pregar diferente no ano. Porque eu tenho certeza que nós, às vezes, num ano, não pregamos para 12 pessoas diferentes. Faça uma reflexão diante dessa pergunta. Você prega o evangelho a uma pessoa diferente por mês? Você evangeliza uma pessoa diferente no mês? Não, né? Tem coisas que a gente tem que refletir. Se nós fizéssemos isso, uma pessoa por mês seria 12 por ano. Dessas 12, uma se convertesse, era um ganho. Porque uma alma tem muito valor para Cristo. Então, o projeto missionário é esse. O propósito de missão é esse. Cristo fez a parte dele. Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. A parte de Cristo foi a parte mais difícil. Ninguém conseguiria morrer na cruz por um homem, no lugar do homem. Só Cristo. Mas ele veio, fez a missão dele e passou uma missão para nós. E a missão nossa é anunciar o evangelho do reino de Deus. Anunciar as boas novas de salvação. Pense nisso, irmão. Porque essa lição é mais para refletirmos. Porque durante 12 semanas aí anteriores nós falamos de missão. Fizemos missão. Falamos de tudo sobre missão. A lição 13 e a 14 vai fazer um fechamento. A 13 está falando de um propósito da igreja. Qual é o propósito da igreja? Tem, né? E a lição 14 a gente vai fechar esse ciclo de missão. A conclusão diz assim: há um propósito divino quanto a proclamar a mensagem da salvação ao pecador. Não podemos, então, desviar 1 milímetro desse santo propósito. De fato, evangelizar não é uma opção, pelo contrário, é uma imposição divina, como o resultado do que o Senhor Jesus fez em nossas vidas por intermédio do Espírito Santo. Portanto, preguemos as boas novas de salvação a todos os pecadores, em qualquer lugar e a qualquer hora. Despertemos para essa nobre missão. Amém? Essa é a nossa conclusão para essa lição. Eu acho que não é, portanto, falar que nós vamos convencer alguém a fazer a sua parte de missão, mas é conscientizar cada um para esse propósito. É conscientizar cada um para essa nobre missão. E que os irmãos possam, ao assistir essa aula, refletirem e pensarem o que eu tenho feito
para a missão. Eu tenho cumprido o propósito, eu tenho cumprido a minha parte, porque se cada um fizer sua parte, ficará mais leve para aquele que faz sozinho. Diminuirá o peso para aquele que faz sozinho. Então, dividir a carga é um bom exemplo também de nós darmos para todos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, aos professores, que Deus venha abençoar cada um que tem se esforçado durante todo esse ano, se esforçou para dar aulas. Sabemos que não é fácil. Todos têm sua vida secular, todos têm seu trabalho, têm suas obrigações, mas tira um tempo da sua semana, do seu dia, para se preparar para dar aula. Então eu quero aqui agradecer a todos os professores, que o Senhor Jesus possa recompensá-los grandemente por essa boa obra que vocês têm feito. E com uma coisa eu digo para vocês, vocês têm marcado pessoas, vocês têm sido exemplos para pessoas. E a melhor coisa que a gente recebe da parte de Deus é o reconhecimento dos irmãos quanto à nossa vida diante de Deus, com propósito e testemunho, principalmente ao ensinador. Porque o pregador, ele vai numa igreja lá, prega, se ele falar alguma coisinha errada, ele vai embora de lá, ninguém cobra dele. Mas se o professor da escola dominical não estiver bem preparado e falar alguma coisinha que não vai bem, vai ficar ruim para ele, vai ficar ruim para o pastor da igreja, e aquele irmão vai dizer assim, nossa, o irmão não tem se preparado, porque as pessoas cobram, né? Mas que vocês venham entender, vocês têm uma nobre missão. Quanto mais preparados estiverem, melhor vocês vão executar essa missão. Amém? Deus abençoe a todos. Que Jesus possa multiplicar cada dia mais as bênçãos na vida de vocês. Amém?